Compartilhar uma palavra hoje com vocês para que venha Deus te fortalecer os seus corações. E esta palavra está em Lucas 5, verso 1 em diante. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genazaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simeão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então assentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simeão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simeão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu a quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começar a afundar. Quando Simeão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Irmãos, aqui a Bíblia está dizendo que foi o primeiro homem que Deus chamou para poder, aleluia, fazer parte dos seus discípulos. Esse homem aqui é Pedro. E aqui nós estamos vendo a forma como Jesus chegou na vida de Pedro. Pedro, ele tinha um ofício que era de pescador, era da onde ele extraía o alimento para a sua família, é da onde ele tirava o sustento para poder sobreviver e trazer estabilidade sobre a todos da sua casa. E a Bíblia nos diz que ele passou a noite pescando. E essa noite ela se passou, e eu acredito que cada momento que foi passando ali, as aflições ela foi aumentando no coração de Pedro, porque ele era o provedor da sua família. E todos estavam com a expectativa que Pedro chegasse em casa com os peixes que foram pescar. Mas amanhece o dia e acredito eu que grande era a preocupação quando ele viesse chegar em casa. Talvez a sua família ia dizer: onde é que estão os peixes que você foi pescar? E Pedro ia chegar em casa simplesmente sem nada para poder oferecer para a sua família. Mas uma coisa nós podemos observar, que mesmo Pedro tendo passado a noite inteira pescando, Pedro ele amanhece o dia e ele não largou as suas redes, não jogou fora e não deixou simplesmente em algum lugar. Pedro ele foi conferir as suas redes
e fazer a limpeza das redes de pesca, porque todos aqueles que já pescaram sabem que é necessário você limpar as redes para tirar o entulho, para tirar muitas coisas lixo que vem sobre a rede. E Pedro, como homem que ele tinha aquelas redes e era o seu ofício para ganhar o seu pão de cada dia, pelo que dá para entender, ele mantinha as redes limpas. Então ele está ali na beira da praia, largou seu barquinho, mas talvez limpando as suas redes, e no seu coração talvez ele estivesse pensando: passei a noite pescando, mas como não peguei nada, vou limpar minhas redes, quem sabe outra vez eu possa ir e conseguir pegar peixe de novo. Mas como Deus conhece o coração do ser humano, Deus ali, ele vê a grande preocupação, porque a família quem formou foi Deus, e vendo a situação daquele homem, mesmo não tendo Deus na vida, mas ele tinha no coração o desejo de alimentar a sua família, e isso é uma coisa divina. Então diz a palavra que Jesus ele entra em cena, e vendo aqueles barcos que estavam ali, que eram 2, ele pediu para usar aquele barco, e ainda foi mais à frente, pediu para que afastasse aquele barco ali da areia da praia, para um pouco mais dentro da água. E a palavra diz que aquele barco era de Pedro. E quando ele senta ali, ele começa a ministrar a palavra. Eu entendo que enquanto aquela palavra estava sendo ministrada, Pedro também era um dos ouvintes daquela palavra naquele dia. E diz a Bíblia que o Senhor, quando ele acabou de ministrar a palavra do Deus Todo-Poderoso, ele fala com o dono do barco. Ora, pega o teu barco e agora vá para um lugar mais profundo. E ele disse para Pedro: e todos vocês lançam a rede. E Pedro, aleluia, até naquele momento, ouviu a palavra de Deus. E nós sabemos que ouvindo a palavra de Deus, ela começa a gerar algo em nós. Ele disse: olha, Senhor, a noite inteira nós passamos tentando alguma coisa, mas porque tu estás falando, eu vou lançar essa rede. Eu quero dizer para você neste momento que às vezes nós temos tentado da nossa maneira, mas quando nós passamos a ouvir a voz de Deus, o Senhor vai dar para nós uma palavra para resolver o problema. E talvez a palavra que Deus vai dizer para nós, repita, mas repita agora no meu comando, repita agora da minha forma, vá agora da forma como eu estou falando. E diz a palavra do Senhor que Pedro, ele diz: porque tu mandas, então eu vou. E Jesus disse: vá até um lugar onde as águas são mais fundas. E Pedro lançou as redes ali, ele e os demais que estavam com ele, e diz que começou a acontecer algo tremendo, algo diferente. As redes começaram a pesar e começaram a se romper com grande quantidade de peixe. E diz a palavra que eles agora dão sinais para aqueles que estavam distantes se aproximar dele, para trazer os barcos, para encher também de peixe. Eu quero dizer que quando nós ouvimos a voz de Deus e agora estamos realmente obedecendo, aquela secura, aquela falta que estava acontecendo na nossa vida, ela vai ser preenchida.
E aqueles também que estão também mais próximos de nós agora vamos dar sinais para eles virem, porque o milagre está acontecendo em nossas vidas. E automaticamente aqueles que estavam com seu barquinho começaram a levar também os seus barcos até Pedro, porque Pedro estava debaixo de uma palavra que era do Senhor Jesus. O milagre estava acontecendo e também aqueles que atenderam a palavra que Pedro ali estava dizendo para que eles viessem, começaram a encher também os seus barcos de peixe de uma forma tão grande que agora estava um tempo de afundar, porque tantos peixes era que estava ali naquela pescaria que o Senhor tinha assim ordenado que ali eles fossem. Então os barcos se encheram de peixe que não tinha como colocar mais. A bênção foi tão grande que o barco não era suficiente para tanta quantidade de peixe. E ali eles começam a sair, e diz a palavra, quando ele se aproxima de Jesus, Pedro, ele fala para o Senhor se afastar dele, porque agora ele tinha visto o grande milagre e também ele agora olha para si e vê que ele era um homem pecador, que ele era um homem que estava ali reconhecendo o seu pecado. Ora, eu quero dizer para os irmãos que aquilo trouxe para Pedro também uma maneira dele olhar para dentro dele, que a coisa não estava andando bem, ele não estava acertando o alvo, porque ele estava sozinho. Mas quando o homem ele deixa Jesus entrar no seu barco, ele começa agora a ver realmente os sinais de Deus. E vendo os sinais de Deus, ele começa a reconhecer também a sua posição perante o Senhor. E ele vê agora que a sua situação era uma situação de pecado. Agora, quando o homem chega a reconhecer isso, o arrependimento, ele começa a chegar em seu coração. E agora ele começa a entender que tem que largar o pecado. E o Senhor, conhecendo o coração dele, falou: Pedro, agora daqui para frente, larga tudo que você está fazendo e venha, porque a partir de agora eu vou te fazer agora pescadores de homem. O Senhor, ele estava dizendo para Pedro: já que você começou a renunciar e viu o grande milagre que eu já fiz, renuncie mais ainda, porque grande é os milagres que eu vou fazer na sua vida. Então aqui está uma palavra de Deus para quem quer milagre de Deus acontecendo na sua vida. É preciso largar o que você está fazendo, o que você acha correto, e venha fazer o que Deus está dizendo nesse dia de hoje, para que os grandes milagres, o grande propósito do Senhor venha a ser realizado na sua vida. Esta palavra nesse dia de hoje é para mim e para a sua vida que está querendo o milagre de Deus. E aqui nós encontramos que o grande milagre de Deus ele vai entrar em ação na nossa vida quando nós começarmos a praticar a palavra e se colocar totalmente em renúncia, aleluia, com aquilo que estamos fazendo, para fazer o que Deus está mandando. Fica com esta palavra nesse dia de hoje, que venha encontrar você com o coração aberto e que você, nesse dia de hoje, venha parar tudo o que está fazendo e comece a entregar a sua vida total para Deus, para que o grande milagre do Senhor venha ser visto por aqui está à sua volta e você venha se aproximar de Deus e você venha dizer: Senhor, afasta de mim porque sou um homem pecador. E aí vai começar a acontecer uma grande mudança na tua vida, porque a tua família vai ficar muito alegre com isso que vai acontecer. Assim eu profetizo na tua vida. Fica com esta palavra em nome de Jesus.